Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje está recebendo o meu grande amigo Bruno Lauro para a gente tratar de um assunto muito importante, que é o uso das tecnologias, a inteligência artificial. Como diz o Bruno numa postagem dele, o direito mudou, né? E a gente precisa entender como é que o direito está se relacionando com essa nova sociedade, uma sociedade completamente digital, até mesmo por causa da pandemia, né? Mas ela já vinha se transformando. Então, é muito importante, muito interessante a gente discutir isso, porque isso vai direto nas relações humanas, nas relações do direito, na construção da sociedade, já que o direito está sempre perseguindo os atos para que se regule a vida em sociedade. Bruno, muito obrigado pela sua participação. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral mais uma vez. Eu fico muito feliz e satisfeito que você está aqui para a gente poder conversar sobre isso, né? Porque é tão difícil também a gente conseguir abrir espaço para essas coisas nesse dia tão corrido que a gente está tendo, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Edson, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo. O seu programa é uma grande referência, tem grandes nomes jurídicos aqui, então eu me sinto muito honrado de ter o seu convite, de você me considerar no nível aí do professor Nelson Rosenwald, do Davi França, profissionais que foram meus professores, que me inspiraram tanto eticamente quanto juridicamente. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui com você e com os espectadores. Alegria nossa. Ô Bruno, como é que a gente pode começar essa conversa falando da inteligência artificial, por exemplo, com relação ao direito, e como é que a gente vai transicionar com essas novas tecnologias, já que o direito mudou? Então, Ederson, o direito mudou e mudou muito. E o interessante sobre essa mudança é que a maioria dos profissionais do direito não acreditavam ou ainda não acreditam que ela ia acontecer. Não acreditavam que a inteligência artificial poderia fazer com o direito talvez algo parecido com o que a Uber fez no ramo de transporte, do que a Netflix fez no ramo de entretenimento, né? No direito isso está acontecendo. E está acontecendo por dois motivos, Ederson. Primeiro, porque a tecnologia, a tendência dela é que ela fique cada vez mais barata. Então, daqui a não muito tempo, cada vez mais advogados e mais escritórios vão ter acesso a ferramentas de inteligência artificial que vão fazer com que o nível de organização das tarefas burocráticas suba muito, né? E aí é o que eu digo, como o profissional do direito hoje deve encarar a tecnologia e a inteligência artificial, não como uma inimiga ou como uma ameaça que vai tomar o emprego dele, advogado, mas como uma aliada. Por que esse mindset é importante, Ederson? Porque é fato que a inteligência artificial e a tecnologia vai acabar com muitos empregos no direito. Isso é fato. E aí eu preciso entender quais são os tipos de emprego que vão sumir e quais são os tipos de função, não necessariamente empregos, que vão surgir também nesse novo cenário. Se hoje o que eu faço no escritório uma máquina pode fazer, é questão de 5, talvez no máximo 10 anos, para eu realmente perder a minha função, para eu ser substituído. Então, se a minha tarefa em um escritório de advocacia é copiar e colar petição, é fazer protocolo, pura e simplesmente, é muito provável que daqui a pouco venha um sistema, o escritório implante um sistema e a máquina faça isso. Portanto, Ederson, dentre os dois tipos de inteligência que nós temos, né, aquela inteligência mais analítica, relacionada aí a cálculos, né, a escrita, e aquele outro tipo de inteligência que é aquela inteligência mais antiga, né, a questão das emoções, da conexão, da empatia, eu tenho que saber separar isso bem. Olha só, essas habilidades mais recentes, de fazer cálculos, por exemplo, o ser humano entende como as desenvolveu e consegue explicar isso para uma máquina. E uma máquina faz isso hoje muito melhor do que a gente.
Só que as habilidades mais primordiais, mais antigas, né, dos primórdios do ser humano, como, por exemplo, ouvir uma música e se encantar com aquilo, gerar conexão com outro ser humano, utilizar a empatia, isso aí, Ederson, o ser humano ele não sabe, ele não consegue precisar quando nem como ele desenvolveu. Então ele também não consegue ainda, ele não sabe ensinar isso para uma máquina. Portanto, qual é o advogado que vai prosperar, o tipo de advogado que vai prosperar nesse novo direito? Aquele que entende que o novo direito exige cada vez mais humanização. A máquina vem para assumir tarefas burocráticas massificadas para que eu libere todo o meu potencial humano, para que eu humanize a minha advocacia. Então, a eficiência organizacional, os escritórios vão ficar muito parecidos cada vez mais. Mas a experiência que o cliente vive dentro daquele escritório, em termos de experiência do cliente, atendimento, técnicas de mitigação do estresse emocional de um processo, isso é que vai diferenciar os advogados daqui para frente. Então, eu acredito que esse primeiro momento, Ederson, é um momento da gente compreender o que está acontecendo, entender o seguinte: sim, a inteligência artificial vai mudar muita coisa e já está mudando. E tem gente que vai perder o emprego, vai parar de fazer o que está fazendo hoje, sim, daqui a um tempo. E não dá para lutar contra isso. Muita gente acreditou que isso nunca ia acontecer e está acontecendo. Nós vamos ter, já temos softwares capazes de fazer protocolo, fazer uma petição. Nos Estados Unidos já tem software fazendo recurso de multa de trânsito. Ele faz o recurso inteiro, né? Mas isso não significa que o advogado, que o juiz, que o promotor de justiça, ele seja inteiramente substituível na sua função por máquinas. Eu, por exemplo, não acredito que seja possível que uma máquina julgue processos. Sabe por quê, Ederson? Porque existe esse fator humano que a gente ainda não sabe ensinar para as máquinas, que muitas vezes é decisivo numa determinada solução judicial. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu até estou com esse textinho para te falar aqui, foi feita uma tradução automática pelo Google Translate de um texto que estava em húngaro. E olha como que o Google traduziu pela sua inteligência artificial esse texto. Ela é bonita. Ele é inteligente. Ele lê. Ela lava as louças. Ele constrói. Ela costura. Ele ensina. Ela cozinha. Ele está pesquisando. Ela está criando um filho. Ele toca música. Ela é faxineira. Ele é um político. Ele ganha muito dinheiro. Ela está fazendo um bolo. Ele é professor. Ela é uma assistente. Olha o que aconteceu aqui. O que a gente chama de viés algorítmico. Ou discriminação algorítmica. Quem programa o algoritmo para que ele automatize, para que ele funcione, é sempre um ser humano. E o ser humano, ele é sempre influenciado por vieses cognitivos. Kahneman já fala isso. O que são vieses, Ederson? São desvios na hora de eu fazer um julgamento que eu acho que é racional, mas acontece alguns enviseamentos ali, às vezes de preconceitos, de coisas arraigadas, que influenciam na minha decisão e fazem com que ela não seja uma decisão totalmente racional. Quando eu vou programar um algoritmo, quem está programando muitas vezes pode levar esse viés lá para dentro. E esse viés gerar discriminação. A partir daí, Ederson, se essa discriminação ela é replicada sem um filtro pela máquina, eu vou gerar decisões injustas. Esse tipo de análise e a tentativa de evitar o viés ainda é uma coisa humana que a gente não sabe ensinar para uma máquina. E que pode evitar decisões catastróficas. Vou te dar um último exemplo, e esse para mim é muito marcante. Estava assistindo um documentário na Netflix outro dia, e eles estavam falando de um sistema russo que monitorava, né, ainda existe, monitora, ameaças nucleares. Então tinha um funcionário acompanhando esse sistema e a ordem expressa para ele, Ederson, era a seguinte: se os Estados Unidos enviarem uma bomba nuclear para a Rússia, o sistema vai te avisar e você imediatamente deve retalhar, apertar um botão e enviar uma bomba atômica também para os Estados Unidos.
E aí um dia esse funcionário está lá, Ederson, e o painel apita e avisa: os Estados Unidos enviaram uma bomba nuclear para a Rússia. E esse funcionário ele tinha coisa de poucos minutos para tomar uma decisão. E sabe o que ele faz, Ederson? Ele não segue a regra, ele não segue a ordem. Se ele fosse um funcionário estritamente cumpridor de ordens, ou se aquela fosse uma decisão programada para que o sistema automaticamente retalhasse, o que teria acontecido? Uma bomba atômica teria sido jogada à toa nos Estados Unidos. Por quê? Porque o sistema acusou errado. Os Estados Unidos não tinham enviado bomba atômica nenhuma para a Rússia, mas o sistema deu um falso alerta. Esse cidadão russo, funcionário do governo russo, vendo aquela bomba vindo para o país dele, sabia que ia destruir toda a região, ia matar a família dele, ia acabar com o país dele, num ato de humanidade pensou: ao menos nós não vamos destruir o outro lado do mundo. Ele optou por não seguir a ordem e não retalhar. Uma máquina conseguiria? Uma máquina teria esse tipo de julgamento hoje? Não. A máquina é feita para aquilo que ela foi programada para fazer. Só que quando a gente está falando de uma ciência social aplicada, de uma ciência humana como é o direito, o que a gente questiona é como deixar a decisão de conflitos humanos puramente nas mãos de uma máquina, se nós não somos capazes de ensinar para elas todas as habilidades que o ser humano tem, algumas que só ele tem. Seja na tarefa do advogado, seja na tarefa do juiz, e por aí vai. Então, eu entendo que é esse o contexto para a gente começar a falar de inteligência artificial, como aliada, não como substituta do ser humano, do advogado, do juiz e por aí vai. Pergunta que depois dessa, se a gente, de fato, o ser humano encontrar o sentido de produção de conhecimento através da legislação, através dos julgados. Então, essa é a ideia que se a gente pode tirar, por exemplo, do uso da inteligência artificial nesse sentido, ou seja, o ser humano como produtor de conhecimento nas suas colocações, nas suas decisões? Perfeito, Ederson. Essa é a visão. A tecnologia, a inteligência artificial como uma aliada para que o ser humano faça essas construções. Então, por exemplo, eu tenho hoje a chamada jurimetria, a análise de dados jurídicos para auxiliar na tomada de decisão. Hoje eu consigo chegar para fazer uma reunião com o dono de uma empresa e já trazer para ele uma série de predições. Dizer para ele: olha, de acordo com tal análise de dados, essa sua estratégia aqui não é boa porque o sistema mapeou tantas mil decisões dos tribunais que me permitem dizer que esse é um posicionamento majoritário, que dizem que o que você está fazendo é errado. Se todos os seus clientes resolverem judicializar isso, você quebrou. Então, mude esta prática. O profissional do direito ele vem como um analista de dados que são melhor condensados pela inteligência artificial. Óbvio, se eu, Bruno, for fazer pesquisas em todos os sites dos tribunais para fazer esse levantamento estatístico, eu vou levar, Ederson, 1 ano, 2 anos, coisa que uma máquina vai levantar para mim em 2 minutos, em 5 minutos. Só que eu, Bruno, dou os parâmetros da pesquisa. Eu, Bruno, faço a interpretação desses dados. Eu, Bruno, crio a estratégia. Então é isso que você falou. É a inteligência artificial como auxiliar da criação de teses, da definição de estratégias, mas o fator humano aqui ainda é determinante. Eu tive conversando aqui com o Joelson, que é um filósofo do sul do país, a gente estava falando sobre transhumanismo. E eu lembro que eu conversando com o Thales, né, o professor Thales Catapreta, conversando lá atrás com um monte de gente, né, com o próprio Fábio Belo, e tantos outros pensadores, a gente estava falando assim, nessa questão da volatilidade das relações, as relações cada vez mais líquidas, aquela coisa. E todo mundo olhava para mim assim, e olhava para a gente quando a gente estava conversando, e falei: tudo doido, isso é tudo doido, não vai acontecer nada disso com o direito, não vai acontecer nada disso com a sociedade e tal. Não é que está um passo à frente, não. Você está acompanhando o pensamento filosófico da sociedade. E aí eu te pergunto, Bruno, quando eu converso com o Joelson e ele fala do transhumanismo, que é essa mistura, né,
entre máquinas e homem, e essa simbiose, né, que vai acontecer, isso vai acontecer, já está dando os seus primeiros passos. É um passo sem volta, de fato, para as relações do homem, entender o limite dele de exploração da natureza e também das relações dele com as máquinas e dos homens com a própria sociedade. A gente pode trazer isso, parece filosófico, mas é bem aplicado, né, Bruno? Está por aí? É muito aplicado e é por aí, Ederson. Muitas mudanças que nós implementamos à força agora durante a pandemia vieram para ficar. Você pode saber que elas vieram para ficar. E essa compreensão do ser humano de que ele deve coexistir em harmonia com seus pares, com a natureza, tem tudo a ver com direito. Porque a gente fala no direito da figura do legal designer. O legal designer é esse advogado que começa a ter um pensamento mais transdisciplinar, mais aberto das coisas. E ele é um profissional que se preocupa com questões muito mais amplas do que a mera causa do cliente dele. Ele preocupa com acesso à justiça, ele preocupa com o descongestionamento do Poder Judiciário. Olha o ministro Barroso do STF, diz que o advogado do futuro é aquele capaz de resolver o problema do cliente sem ir para o judiciário. É isso, Ederson. Essas mudanças que estão acontecendo, elas vieram para ficar e o que a pandemia fez foi acelerar esse processo. Olha só, hoje nós estamos fazendo audiências virtuais. Muitos tribunais do país já implantaram o juízo 100% digital, o balcão virtual. Você despacha com o escrivão, com o funcionário da secretaria do juiz por videoconferência. Não tem mais aquela de você ir lá na vara, né? Você despacha com o juiz. Outro dia eu despachei no STJ por videoconferência. Muita coisa veio para ficar. E essa percepção de que o homem deve se reconectar com a sua humanidade, resgatar a profundidade das relações humanas, ela tem tudo a ver, inclusive, com o profissional do direito. Eu costumo dizer que direito e emoção são um match muito bom, muito provável, né? Porque nós estamos lidando com a matéria-prima mais complexa que existe, que é a vida das pessoas. Então, eu não posso achar que a inteligência artificial e os algoritmos me dão resposta para tudo e nem ter uma fé cega no Big Data, né? O viés humano ainda é muito importante para que a tecnologia seja utilizada de uma forma benéfica. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo, que esse papo aqui, todo mundo já está sabendo que vai longe, né? É um minutinho só. Estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com o Bruno Lau. A gente está falando de inteligência artificial, tecnologia no campo do direito e, obviamente, que a gente vai transitar por esse assunto aqui, que é fundamental para que a gente entenda como as relações se darão daqui para frente em nível social e também humano. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos conversando com o doutor Bruno Lau, a gente está falando um pouco, filosofando um pouco também, mas bem prático, gente, não é só pensar, não é pensar e fazer, como diz o Daniel Omar Pérez, né? Então a gente está conversando aqui sobre os aspectos tecnológicos ligados à tecnologia e ao direito, e é fundamental que a gente entenda isso para a gente poder ter um caminhar mais claro e amplo com relação às relações sociais. Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, eu lembro que a professora Lúcia Massado, numa fala dela na Faculdade de Milton Campos, ela pega a palavra numa palestra e fala, olha, o advogado cada vez mais está sendo chamado para opinar e decidir, ou pelo menos orientar em todas as áreas. Né? Nós precisamos ter muito cuidado, eu lembro da fala dele, porque o advogado que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Né? Mas o advogado ele é chamado para ele, por exemplo, resolver uma questão que ninguém tinha pensado. E a pandemia veio e encaixou perfeitamente nessa fala que ela teve há 7, 8 anos atrás, que eu lembro como se fosse hoje. Veio a pandemia, todos os advogados foram chamados para saber o que fazer, porque tinha a questão da legislação, que era mais importante, tem um mundo dos negócios, uma série de coisas. Então, eu conversei isso com o Davi, conversei isso com você quando começa a pandemia, conversei com o Walter, conversei com um monte de pessoas, um monte de gente, um monte de advogados e um monte de pessoas também na área da psicologia e da psicanálise. Mas o que é mais importante é que o advogado ele é chamado porque quando as relações elas se dão muito sem norte, ele é chamado para ver que caminho nós vamos seguir que está dentro da legalidade. O advogado hoje, e você usou essa fala do Barroso, ele é mais consultor do que, de fato, um judicializador operacional da questão da legislação levada ao judiciário para decidir, mas mais um consultor conciliador e tentando trazer essas relações de negócios e entendimentos para que, na tomada de decisão, aquela pessoa que precisa dessa orientação, ela tenha mais certeza? Perfeito, Ederson. Cara, é isso. Aquela história de advogado bom é advogado bom de briga está ficando para trás. E o que a gente está vendo hoje é que advogado bom é advogado bom de papo. Né? O que acontece? Quando nós temos problemas no funcionamento das engrenagens sociais, os primeiros que são chamados a consertar ou ajudar a consertar o problema são os operadores do direito, né? Os juízes, os promotores, os advogados. A sociedade pede essa ajuda, né, na construção das soluções. E aí o que acontece, Ederson? O advogado ele tem que trazer hoje para o cliente dele o que o cliente busca é efetividade. Ainda que isso signifique ele dizer para o cliente que o caminho é deixar aquilo para lá. Isso pode acontecer. Uma vez um cliente me procurou e eu disse para ele um ditado, eu não sei se é judaico ou se é russo esse ditado, eu acho que é judaico. Eu virei para ele e falei assim, olha, tem algumas situações em que o primeiro prejuízo é o menor prejuízo. Algumas demandas, elas, na tentativa do cliente de diminuir o prejuízo dele, ele só aumenta o prejuízo. Esse cliente, ele tinha uma situação X, mas ele não tinha documentos, ele não tinha prova. Então eu falei para ele, olha, ir para um processo judicial aqui é entrar numa aventura jurídica. Não é uma boa decisão estratégica. E aí ele disse para mim assim, Ederson, eu estou impressionado. Eu nunca vi essa abordagem de um advogado. Eu já entrei em processos que eu gastei dinheiro, tempo, e vi depois que era uma coisa sem pé nem cabeça, e é a primeira vez que eu vejo um advogado dizer para mim, às vezes, o primeiro prejuízo é o menor prejuízo, e fazer essa análise comigo. Gostei muito do seu atendimento, vou te recomendar para outras pessoas. É uma mudança de percepção, Ederson. E isso tem a ver com a mudança do perfil comportamental profissional que a gente vem vivendo nos últimos anos. O que acontece? Qual é o perfil comportamental profissional padrão do século XX? Profissional esponja. Aquele profissional hiper especializado. O médico especialista em ouvido direito. Cara que sabe tudo de um determinado assunto. Esse perfil tinha muito valor e tudo a ver num contexto de dificuldade de acesso à informação. Então, como
em grande parte do século XX, o acesso à informação ele era mais difícil, era interessante a gente ter um profissional que sabia tudo de um determinado assunto. Então, aquele profissional mega especializado. Só que o século XXI, o final do século XX e o século XXI, inauguram outra realidade, Ederson. A realidade que trouxe para nós muito acesso à informação. Hoje a informação está aí, ela é super acessível. Quando alguém vai no médico hoje, normalmente chega para uma segunda opinião, porque a primeira ele já teve no Google. Quando um cliente chega aqui no escritório para conversar comigo, ele já entende mais ou menos o problema que ele teve, que ele tem um parente próximo que entende direito, ele viu na internet. A informação hoje está muito acessível. Então, hoje, o perfil esperado do profissional, pelo menos no direito, já não é tão mais o perfil esponja. O perfil daquele que assimila o máximo de informação que ele consegue. Até porque esse profissional hoje ele está pifando. Porque tem tanta informação disponível que ele corre o risco da chamada infotoxicação. Se intoxicar com muita informação. Qual é o profissional hoje desejado pelo mercado, Ederson? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. O profissional peneira. Aquele profissional que, diante desse mundo de informações, ele sabe peneirar, selecionar o que é importante. E mais, não é o profissional hiper especializado mais, mas sim o profissional especializado, mas que tenha um amplo leque de habilidades. Então, é um profissional que ele tem habilidades na área dele do direito, mas ele é bom de comunicação, ele é bom de negociação, ele entende um pouco das tendências econômicas, políticas, sociais no contexto que ele está inserido, ele entende um pouco de tecnologia, ele é bom de estratégia, ele tem uma empatia tática e uma conexão legal. É esse profissional que as pessoas estão buscando. Por quê, Ederson? Porque a hora que dá um problema nas engrenagens sociais, como você bem colocou, como a professora Massara colocou, quem é procurado para resolver esses problemas? O advogado. Só que esses problemas são multifacetados. Eles não são problemas unicamente jurídicos. Num contexto de pandemia, setor de eventos, de turismo mais afetado de todos. Se eu viro para o meu cliente e falo que a solução é judicializar, eu estou dando um tiro no pé em muitas situações. Por quê? Porque a empresa muitas vezes não vai ter condição de pagar naquele momento, porque eu tenho uma lei da pandemia, né, que prevê que ela não tem que reembolsar dinheiro se ela disponibilizar crédito. O cenário é atípico. O advogado que acha que a solução para tudo é litígio, é levar para o judiciário, ele está ficando para trás. Eu tive uma cliente aqui que me contratou para renegociar 14 contratos. E nós resolvemos todos com acordo, sem ir para o judiciário. Mas resolvi só com habilidade jurídica, Ederson? Não. Resolvi com habilidade de negociação, resolvi com empatia tática, com outras habilidades que fazem parte desse amplo leque. Então, se o advogado é chamado para resolver problemas cada vez mais complexos, o seu arsenal também deve ser mais rico. Ele não pode ser um profissional hiper especializado apenas num tema jurídico, porque muitas vezes a resposta não está na lei, como você colocou. Num cenário de pandemia, a legislação não trouxe resposta para várias coisas. E a partir do que eu vou criar essas respostas como profissional do direito? Do meu repertório. E o meu repertório ele não é formado somente de soluções jurídicas. O meu repertório ele precisa partir também de contexto social, econômico, político, das humanidades. Eu brinco com os meus alunos que tem hora que a gente tem que aprender com Machado de Assis. Tem hora que a gente tem que aprender com Leonardo Boff. Tem hora que a gente tem que aprender com Kant, com Rousseau. As respostas complexas para os problemas complexos do século XXI exigem desse profissional não a hiperespecialização jurídica, mas a especialização somada a esse amplo leque de habilidades, a uma visão diferente. Percebe? Ô Ederson, você ficou mudo para mim. Meu microfone está desligado. No âmbito das empresas e no âmbito dessas pessoas que têm a condução dos seus negócios e tal. Como que a gente imagina a tomada de decisão dessas pessoas e como é que a gente orienta, como é que no mundo jurídico você orienta essas pessoas, porque são pessoas que vêm de uma tradição também de negócios antiga, são pessoas que não têm hoje muitas delas, né, não têm a amplitude também que as relações de consumo, as relações de negócio, as relações de compra e venda,
ela tem mudado ao longo do tempo, né? Você tem, por exemplo, lojas que até hoje não conseguem fazer vendas virtuais, né? Que é uma realidade hoje, né? A venda virtual. E ela, fatalmente, ela vai quebrar, mas ela entra numa loja, ela entra num ambiente virtual, mas também não domina nada. Então, como o advogado, ele também é consultor nesse sentido, que ele é chamado também, e ele vai ter que entender de algumas coisas, porque ele também vai ter que orientar o cliente dele, né, que ele tem lá no escritório dele há 10, 15 anos como cliente, 5, 20 anos. Então, ele tem que se adequar a isso também. Orientar esses profissionais, esses comerciantes, esses empresários que estão nesse mercado, a mudar também o paradigma de negócio deles também, é difícil? Como é que você está vendo tudo isso? Ô Ederson, aí vem o amplo leque de habilidades. Como que você vira para um cliente seu, um potencial cliente, e diz para ele, você está errado? Quando você diz para ele, você está errado, a primeira coisa que você faz é colocá-lo num ponto defensivo. Na defensiva, e ele vai arrumar justificativas para te provar que ele está certo. Vira quase um desafio. Fazer essa construção passa por uma mudança de mentalidade. Eu gosto do exemplo do médico. Imagina a seguinte situação, Ederson. Um paciente chega no médico e diz assim, doutor, estou morrendo de dor de cabeça já tem uma semana, mas eu sei o que é. É estresse, eu estou muito estressado. Vim aqui para o senhor me dar a receita do remédio X. Aí o médico diz, pois não, pega a receita, dá o diagnóstico que o paciente falou que tinha, prescreve o medicamento que ele queria, bate o carimbo e pronto. Quando eu conto essa história, Ederson, as pessoas falam assim, esse médico é louco, ele não é profissional. Só que é exatamente assim que grande parte dos advogados trabalha hoje. O cliente chega no escritório e fala assim, eu preciso de uma ação de rescisão de um contrato da minha empresa. Quanto custa? Aí o advogado fala, R$5.000. Tá bom. E o advogado vai lá e ajuiza a ação de rescisão do contrato. E aí, Ederson, às vezes ele ganha, mas o cliente não fica feliz. Por quê? Porque o advogado não fez isso que você está me perguntando. Ele não fez a análise estratégica do que de fato o cliente precisa. E não conseguiu mostrar para o cliente. Como atua o bom médico? O paciente chegou no consultório, anamnese, vai ouvir ele, vai entender os sintomas gerais específicos, vai escutar ali o coração dele, vai medir a pressão, vai entender o histórico, vai perguntar onde está doendo, vai pedir um exame, fazer uma tomografia, para aí ele poder dar um diagnóstico. Ele é o profissional. Deu o diagnóstico, ele faz o prognóstico, ele pensa no futuro e como aquilo vai evoluir, para definir o tratamento. O bom advogado, Ederson, ele faz isso. E ele faz isso em conjunto com o cliente dele. Vou te dar um exemplo. Eu estava aqui no escritório, chegou o dono de uma grande rede de supermercados. E ele chegou para mim, normalmente o cliente chega aqui angustiado, aflito, então é normal que ele já chegue aqui, né, esbaforido. Tem um amigo meu que fala que ninguém procura um advogado à toa. Ninguém procura um advogado para falar que o casamento dele está ótimo, que a empresa dele está de vento em popa. É só problema, Ederson. É só problema. E aí, o que aconteceu? Ele chegou aqui e na hora que a minha secretária trouxe ele para a sala de reunião, ele nem me deu bom dia. Ele já chegou perguntando assim, doutor, quanto custa uma ação de rescisão de contrato? Só que, Ederson, eu não sou o mau médico, eu sou o bom médico. Então, eu perguntei para ele assim, para que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato? Me explica isso melhor. Por que, Ederson? E aí, isso máquina nenhuma consegue fazer. Uma coisa é a posição. A posição é o eu quero, que é aquilo que o cliente acha que vai resolver o problema dele. Outra coisa é o problema de verdade. São as necessidades, os medos, as oportunidades que estão trazendo ele até o seu escritório. Como ele é leigo, Ederson, ele não consegue fazer essa junção. Então, às vezes, aquilo que ele acha que vai resolver o problema dele, não vai. Por isso que, para mim, não importa a posição. Eu não quero saber o que o cliente quer. Eu não quero saber qual é a solução jurídica que ele acha que resolve. Eu quero saber o que está por trás da posição dele. O que ele não está me dizendo. Porque, às vezes, ele mesmo não percebeu, ele não entendeu, ele está escondendo, ele ainda não tem confiança para me contar. Então, eu faço algumas perguntas abertas. Perguntas que ele não consegue responder com sim ou não. Ele vai ter que elaborar alguma coisa. E aí eu perguntei, para que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato? E ele me explicou. Ele falou, olha, eu tenho vários supermercados pelo estado e o meu carro-chefe é produto orgânico. E hoje eu tenho um contrato com um fornecedor de produto orgânico que entrega para mim, só que eu estou tendo problema com ele. Por quê? Os produtos vêm sujos, com terra, com minhoca,
com aspecto ruim e os meus consumidores estão reclamando. Eu notifiquei o fornecedor e sabe o que ele falou para mim, Bruno? Doutor Bruno? Que essa é a prova de que o produto é orgânico. Que o produto orgânico, ele tem minhoca, ele tem terra, porque ele não tem agrotóxico. É a prova de que o produto dele é bom. Então ele estava nervoso, né, Ederson? Você imagina. E ele falou, olha, Bruno, para resolver isso eu criei uma central de higienização. Os produtos chegam lá, são limpos, higienizados e seguem para os meus mercados. Resolvi o problema, mas isso gerou um aumento de custo nesse contrato para mim. E eu estou muito nervoso com eles, quero rescindir esse contrato. E mais, doutor Bruno, eu quero um liminar. Quero que o senhor consiga uma ordem judicial para rescindir esse contrato em uma semana e eu me livrar dele. Aí, Ederson, eu fui sondando e entendendo o contexto do negócio dele melhor, perguntando como é que funcionava, a importância do produto orgânico para ele, etc, etc. Depois que eu tenho essa conversa com ele, trago alguns elementos, vem a grande questão. Eu nunca vou convencer o meu cliente de que a decisão negocial dele está errada, dizendo para ele que ele está errado. Ele vai fazer isso aí que você falou, ele vai falar assim, eu trabalho com isso há 20 anos. Quem é você para dizer para mim que o que eu faço há 20 anos está errado? Então ele não vai dar o braço a torcer que a solução que ele acha que é a melhor não atende ele. Então qual que é a sua função? O que o advogado tem que fazer? Ir conversando, gerando reflexão, nananã, e na hora que você acha que ele está pronto para ter a iluminação, ele encontrar a resposta que você quer que ele encontre e sinta que é dele, você lança outra pergunta aberta, reflexiva. E foi o que eu fiz. Num dado momento eu perguntei para ele, doutor João, vamos imaginar o seguinte, que nós fechamos negócio, eu ajuizei a ação para o senhor e obtive a liminar que o senhor quer. Consegui. Em uma semana está rescindido esse contrato. Como que o senhor vai se sentir? Olha a diferença de abordagem, Ederson. Eu não estou falando de um cliente preenchendo um formulário no computador. Estou falando de um atendimento de verdade. Ele olhou para a janela, Ederson, um tempo, refletiu, bom sinal, tinha novos elementos da nossa conversa na cabeça dele. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele virou para mim e falou assim, eu vou estar ferrado. Ele usou uma palavra mais feia, mas eu vou usar ferrado. Aí eu falei, não, doutor João, o senhor não entendeu. Se a gente ganhar... Ele falou, eu vou estar ferrado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque, Bruno, eu estava tão irritado com esse problema que eu não parei para pensar o seguinte, quem que eu vou colocar no lugar desse fornecedor? Eu não procurei outro. Eu nem sei se tem outro que atenda toda a minha rede com preço. Pensando bem, ele não é dos piores. Aí eu falei assim, pois é, doutor João, será que tem outro caminho para a gente? Ele falou, olha, se ele topar dividir metade do custo que eu estou tendo para limpar os produtos que ele está entregando, para mim está ótimo. Não, doutor João, então talvez o caminho não seja ajuizar uma ação de rescisão de contrato, mas tentar uma negociação com ele. E, se preciso for, uma ação de revisão desse contrato para dividir custo. Ederson, ele ficou super satisfeito. Viu que eu ajudei ele a identificar uma falha possível. Ele falou assim, Bruno, se eu obtivesse uma liminar e rescindisse isso em uma semana, eu acho que meu negócio podia quebrar, porque eu ia ter desabastecimento, eu não ia conseguir outro fornecedor tão rápido, e no meu setor, se você fica sem o produto, o consumidor vai no concorrente e não volta mais para você. Olha o valor que essa consulta agregou para ele. Isso só foi possível, Ederson, porque eu trouxe essa humanização, essa estratégia que ainda é muito humana e que a gente ainda não sabe ensinar muito bem para uma máquina como fazer, para dentro do meu atendimento. Eu, ao invés de trazer para o cliente uma solução pronta, ou aceitar que ele trouxe, junto com ele eu fiz a construção. Eu superei o eu quero dele e entendi os reais medos, necessidades, entendi o negócio dele, fiz o que o Elon Musk faz, que é aplicar o First Principles. Quando o Elon Musk vai fazer um foguete, ele pega um foguete pronto, desconstrói ele, né, de trás para frente, entende cada pedacinho dele para fazer um foguete ainda melhor. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu desconstruí o problema do meu cliente, entendi o contexto da empresa dele e nessa conversa fiz ele ter os insights que ele precisava para perceber que aquilo que ele queria não ia funcionar. Pronto, fechei o contrato com ele, conseguimos fazer a negociação, resolvemos o problema sem ir para o judiciário. Por isso que o advogado está sendo chamado cada vez mais para resolver problemas que não estão quase que na sua seara judicial só, né? Tem que trabalhar em outros campos também. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, é um minutinho só, não saia daí, a gente está falando de inteligência artificial,
novas formas de decisão, de tomada de decisão, e os novos negócios e também o direito que tem mudado ao longo do tempo. Não saia daí, é um minutinho só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando o professor Bruno Lau. A gente está falando um pouco dessa relação, né, do direito com as novas tecnologias, com o mundo dos negócios, com essas novas tomadas esses novos jeitos de tomada de decisão e essa função do advogado que tem se transformado ao longo do tempo, né? O advogado hoje não vai para o escritório dele 9 horas da manhã, mais bonitinho de pasta, sair de lá 6, 7 horas. Agora ele fica, às vezes, de 7 da manhã à meia-noite, né? Até resolver o problema. Então, nós estamos conversando aqui com o professor Bruno Lau, a gente está tentando elucidar um pouco e desmistificar um pouco também e humanizar. As pessoas acham que o direito está desumanizando, ele está humanizando cada vez mais, é o que se percebe, né? Bruno, para a gente encerrar essa parte nesse bloco final, eu queria saber como é que você trabalha no campo da psicologia, né, para essas orientações e não só para essas orientações, e entender esse campo da tecnologia, redes sociais, todo esse mundo tecnológico, essa digitalização das coisas. Como é que você está trabalhando tudo isso? A psicologia está sendo muito importante para entender todo esse contexto? A psicologia é essencial, Ederson. Eu estudo muito, principalmente sobre a psicologia cognitiva. E você não tem noção do impacto que isso traz para o nosso serviço jurídico. Vou te dar um exemplo. Aqui no escritório, nós somos especialistas em uma coisa que está sendo chamada de visual law, de legal design. O que é isso? O direito visual. O auxílio de elementos visuais para você construir uma petição. A ideia não é simplesmente deixar a petição mais bonita. É melhorar e revolucionar a comunicação. E eu vou além. A minha preocupação é que a minha petição seja uma verdadeira experiência para o juiz. O advogado ele tem vários usuários e a tarefa dele é sempre uma tarefa de convencimento. O primeiro usuário é o cliente. Eu preciso convencê-lo a me contratar e pagar meus honorários. E preciso que a minha prestação de serviço seja um marco para ele. O meu segundo usuário é o juiz, que eu preciso convencer a dar aquele provimento jurisdicional que o meu cliente precisa. E o meu terceiro usuário são outros advogados, com os quais eu vou negociar acordos, por exemplo. Onde entra a psicologia nisso, Ederson? E para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem como que o advogado hoje ele deve ser cada vez mais transdisciplinar. Por que eu não falo interdisciplinar e multidisciplinar? Porque o transdisciplinar ele vai além. Não é simplesmente, Ederson, eu ler um pouco sobre economia, sobre política, sobre psicologia, sobre tecnologia. Não é simplesmente eu ter outros saberes. É eu saber como fazê-los conversar. Eu preciso saber como que eu faço psicologia, tecnologia e direito interagirem para construir soluções jurídicas inovadoras. Não adianta se essas coisas não conversarem, não se encaixarem. Então, vou te dar um exemplo de encaixe. Uma das maiores aflições de qualquer advogado é saber a quantidade de informação que ele coloca em uma petição, por página de petição. O que é pouco demais, o que é muito. Às vezes a gente pega uma página, ela está toda escrita, de uma margem a outra, de cima a baixo, de um lado a outro, e te dá aquela fadiga cognitiva precoce. Você fala assim, não, vou ter que ler isso aqui, vou ter que ler essa página. E aí eu descobri, lá no campo da psicologia cognitiva, um estudioso chamado George Miller, que em 1965
fez um estudo para descobrir qual é o número de bits de informação que o nosso cérebro assimila com mais facilidade. A nossa capacidade otimizada de memória recente. E ele criou uma regra que chama regra do 5 a 9. Como é que funciona essa regra? Ele falou, olha, na hora de redigir um documento, você deve colocar no mínimo 5 grupamentos de informação, que ele chama de chunks, no mínimo 5 chunks por página e no máximo 9. Se você coloca menos que 5, você está perdendo espaço na sua página. Se você coloca mais de 9, você está enchendo muito de informação e isso pode causar fadiga cognitiva precoce em quem está lendo. O que é chunk? O que é grupamento de informação, Ederson? Um parágrafo é um grupamento de informação, é um chunk. O título é outro chunk. Um elemento visual, um QR Code que você coloca na petição, é outro chunk. Então, eu uso no máximo 9 grupamentos de informação por página. Quando alguém pega para ler uma petição dessa, eu já fiz essa experiência com várias pessoas, a primeira coisa que eles dizem é, dá vontade de ler. Não é uma página cheia, tem espaço em branco, tem ponto de respiro, tem um grupo de informações que a nível inconsciente convida a leitura. Perceba, eu estou usando um fator fora do direito, a psicologia, para diferenciar a minha petição numa mesa de um juiz que tem 6.000 petições para ler. E esse é um exemplo, Lei de Miller é um, tem vários exemplos, que eu trago da fotografia, a lei do terço para formatar a peça, né, os pontos focais, barras de apoio. Ou seja, o direito não é uma ciência estanque. Como o ser humano, né, ele é um ser transdisciplinar por natureza, quando eu leio sobre várias coisas, Ederson, por isso a importância de eu formar repertório, estou lendo sobre economia, sobre tecnologia, inteligência artificial, direito, me parece, num primeiro momento, que essas coisas vão embora, mas não. O nosso inconsciente armazena esses saberes na nossa cabeça e o nosso cérebro ele busca por sentido em tudo. Por isso que a gente olha para uma nuvem e sempre vê algum significado nela, um cachorrinho, um leão. Quando esses conhecimentos de diferentes áreas ficam compartimentalizados, o nosso inconsciente fica buscando encaixes possíveis, relações possíveis. E aí, de repente, acontece aquele momento eureka, que vem um insight genial. Os advogados que têm insights geniais, pelo menos na minha experiência, não são aqueles hiper especializados que só leem sobre direito tributário. São aqueles advogados que estão construindo repertório. Lê sobre direito, mas lê sobre tecnologia, entende o que está acontecendo no mundo, lê sobre política, lê sobre psicologia e vai criando repertório. Quanto maior o meu repertório, mais prováveis as decisões geniais, as soluções geniais, que são aquelas fora da caixa, que relacionam saberes diferentes por meio da transdisciplinaridade. Gente, chegamos do programa Cultura Geral com esse grande cara, que obviamente que o assunto não se esgota, né? E a gente vai ter que voltar outras vezes, né, Bruno? Não tem jeito, né? Muito obrigado pela sua participação, viu, Bruno? Fiquei muito feliz e muito satisfeito. E eu vou contar com você aqui outras vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ederson. Às vezes eu falo demais, que eu sou muito empolgado com esse tema, mas espero que tenha dado tempo da gente ter um bate-papo legal. Estou à sua disposição para voltar sempre que você quiser. Se não falar demais, eu desligo o programa aqui. Não, acabou. Maravilha. Tá joia. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço para todos vocês e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.